Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Daniel. Eu vou gravar esse vídeo aqui para mostrar um breve funcionamento da arquitetura de segmentação usando o MobileNet e o ExceptionNet. Aí o código em si ele está rodando em Python aqui no meu Linux Ubuntu, mas eu estou gravando um vídeo usando o Windows só por facilidade aqui com o OBS. Aí eu vou entrar numa chamada aqui que eu já vou até deixar aberta. Aqui é o meu Linux Ubuntu que está rodando e eu vou mostrar o código aqui nessa tela, então vai ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu só tirar a câmera aqui. O código em si está disponível aqui no meu GitHub, então é Daniel Div, segmentação de imagens, ele está público, então podem baixar ele à vontade. O código em si, o modelo inicial, ele foi utilizado da professora Tapta do Cefet, então eu só fiz adaptações nele e eu vou mostrar o download dele aqui no Linux. Deixa eu só colocar isso aqui em tela cheia. Beleza. Aqui no Linux eu estou na mesma pasta, no mesmo diretório do GitHub. Eu vou fazer o clone dele, pode ser por SSH ou download zip, vai da sua preferência. Eu vou colar, aqui foi Ctrl T para abrir o terminal, eu vou dentro da pasta Downloads. Aqui eu já tenho a segmentação de imagem, é ela que eu vou utilizar, então eu vou colocar dentro de outra pasta só para fazer esse teste. E Gitclone. Eu vou deixar ele terminar de clonar, deixa eu ver aqui se está gravando, está gravando. Ok, eu vou entrar dentro dela, segmentação de imagem, porque agora eu vou compartilhar ela com... Eu vou compartilhar esse VS Code para ficar mais fácil de mexer aqui no Windows. Deixa eu só fazer o share. Bom, aqui no VS Code eu só fiz o share para poder utilizar ele mais fácil aqui no Windows. Eu fiz o share, enviei o convite e vou acessar ele do lado de cá agora. O Live Share é esse daqui, ele vai me abrir esse link e eu vou abrir ele aqui com o VS Code para mostrar para vocês. Só esperei ele terminar de carregar. Beleza, aqui terminou de carregar. Eu já estou dentro do terminal e eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que aqui está o navegador. Eu vou colocar ele do lado de cá. Isso daqui é a página que está sendo acessada aqui no Linux. E aqui é o terminal dele. Se eu rodar um comando aqui, eu vou mostrar para vocês que o que eu rodo de cá vai surgir efeito do lado de lá. Então o que eu estou fazendo aqui no Windows está surgindo efeito lá no notebook. Só para facilitar para vocês. Deixa eu voltar ela aqui, aumentar um pouco a tela. Beleza, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Antes de, eu tenho que só mostrar aqui para vocês o tamanho do arquivo em si. Deixa eu mostrar ela na pasta, está aqui no Downloads, Teste, Segmentação. O arquivo ele tem alguns kbytes, então ele é extremamente leve. E para fazer isso daqui funcionar, eu preciso executar as informações que estão dentro do environment. Então, se eu vim aqui, essas são todas as bibliotecas que eu estou utilizando. Quando instalar, elas ficam com cerca de 2 GB de informação, então não convém disponibilizar isso no GitHub. Para instalar, vocês têm que estar aqui dentro do diretório. Eu vou fazer a instalação dela, Python 3-env, venv, eu vou chamar ele de env. Deixa eu ver se eu tirei aqui. Tá certinho. Vou chamar de env. Esperar ele terminar de instalar. Terminou de instalar, ele vai estar com um tamanho muito pequeno. Então tem que fazer, para instalar as bibliotecas, antes tem que entrar dentro do environment dele, que está aqui dentro de env, bin activate. Ele vai aparecer aqui o nome, que é o nome que está aqui, env. Então, se apareceu com o nome que vocês criaram, ele deve aparecer aqui. Eu vou fazer a instalação de pip install -r requirements txt. Então, ele vai instalar todas essas bibliotecas que foi nas versões que eu utilizei para fazer esses testes. Eu vou só esperar ele instalar e daqui a pouco eu volto. Beleza, terminou de fazer a instalação. Queria também só deixar informado que o TensorFlow que eu estou utilizando para usar as partes de IA
é o que está relacionado com a CPU exclusivamente. Isso porque para instalar com a GPU ele gasta um pouquinho mais de armazenamento e para fazer a GPU funcionar precisa de outras configurações, além de ter uma GPU com pelo menos uns 6 GB de VRAM. Pelo menos para mim, o que eu tenho com 4 GB não funcionou. Então, tem que ter uma boa placa de vídeo para utilizar. Aí todos os testes que eu vou fazer aqui, eles vão ser utilizados na CPU mesmo. Ok, todas as bibliotecas aqui foram instaladas. Para fazer um teste, eu vou mostrar aqui dentro da main mesmo, só fazer para ver se está funcionando. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, deactivate. A versão do Python que eu estou utilizando, Python 3 verso, aqui no Linux é a 3.12. E para rodar esse código em questão, eu rodo ele de uma forma diferente. Eu rodo ele como se fosse um módulo. Eu não executo os arquivos direto, eu executo o diretório como um todo e aí ele executa todos os arquivos. Então, se eu executar, fazer isso, eu volto uma pasta anterior, faço Python 3-m e o nome do meu diretório. Se ele aparecer essa barra e vocês derem Enter, não vai funcionar, ele não encontra o módulo. Então é só tirar essa barra e executar de novo. Aqui está carregando TensorFlow só por causa dos imports, eu vou mostrar porquê. E esses warnings aqui não precisa preocupar, é porque não tem placa de vídeo, algumas coisas não funcionam, mas são só warnings, eles não vão te atrapalhar em nada. Então, está funcionando o código em Python, as bibliotecas estão instaladas. Essa parte aí do TensorFlow é porque aqui dentro de SRC eu estou importando alguns arquivos que, como DeepLab Model, que faz o import do TensorFlow. Então, só de importar o TensorFlow vai dar essas informações aqui na tela. Beleza. Essa main eu vou passar por ela depois porque eu preciso explicar como é que está o funcionamento das coisas. Então, eu vou começar, deixa eu só voltar aqui a câmera, eu vou começar aqui. Esse init, o que ele faz? Eu tenho um init aqui da main e eu tenho um init aqui de src. É que a minha main, inicialmente, ela precisa pegar os arquivos que estão de fora. Então, colocar direto ficaria bagunçado pela quantidade de arquivo, então eu deixei ele separado. Aí só que como eu estou utilizando ela por módulo, eu tenho que criar um init para dentro da pasta src. E aí aqui eu faço esses imports pelo seguinte: o modelo eu faço um import só dessa função que eu quero. Lá tem mais funções, mas aqui eu preciso é só essa. E dentro de segmentação eu utilizo 3 funções por fora. Tem mais algumas outras, essa que era só para teste, e o DeepLab Model ele não precisa ser importado pela main. Então ele só está sendo utilizado dentro de alguma desses arquivos aqui .py. Eu vou passar breve por cima deles aqui e só para ter uma ideia de como é que está funcionando o código. Aqui em DeepLab Model é só a instância da classe. Esse código aqui, inclusive, ele foi pegado da professora Tabata, então ele só vai fazer uma classe que consegue armazenar um objeto de modelo. Então não preciso preocupar muito com ele. Ele vai descomprimir os arquivos tar, que eu vou mostrar como é que ele está sendo baixado. E no final aqui ele só vai retornar um mapa de segmentação. Aí eu vou mostrar como é que está sendo feito isso. Esse print aqui é só por causa que quando começa o TensorFlow, senão fica quebrando muita linha. Fica tudo colado, aí eu quebro a linha só para mostrar ali. Ok, eu vou começar aqui pelo modelo em questão, que ele importa o DeepLab Model. Aqui é para fazer manipulação de diretório e fazer download de arquivo. Esse rootdir em questão, ele é o seguinte, o meu diretório raiz está aqui em segmentação imagem. Mas se eu pegar o diretório atual do OSPF, desse diretório está dentro de src. E o que eu vou precisar, ele está dentro de models, o que ainda não foi criado. Ele está lá na main, eu vou mostrar como é que cria ele. E aí eu tenho que voltar uma pasta anterior para acessar aquele diretório em questão, para só assim depois apontar para o diretório models. Deixa eu criar eles aqui.
São esses diretórios, esses 4 diretórios em questão, eles não estão no GitHub porque são várias imagens ou vídeos e modelos que são extremamente grandes, então não convém colocar eles no GitHub. É mais fácil baixar tudo de novo e colocar as imagens de sua preferência. Esse diretório aqui em questão, ele é chamado aqui na main. Deixa eu rodar ele a primeira vez. Aqui, ó. Eu vou só rodar isso daqui. Eu não vou fazer o create model, eu vou só criar os diretórios. Eu vou dar o return. Deixa eu rodar ele de novo. Aqui já terminou de criar os diretórios, então tá aqui, ó, images, models e resultados. Não tem nada dentro deles ainda, mas eles já foram criados. E agora eu vou para a parte do modelo em questão. Se eu vim aqui, eu vou no MobileNet, como é que vai funcionar esse load model? Eu estou aqui na minha classe model, vai depender da minha arquitetura, então ou é MobileNet ou vai ser Exception. A MobileNet ela é mais leve, então é muito mais rápida. A Exception ela tem um tamanho consideravelmente alto, então vai depender do caso, vai depender do recurso da máquina, então pode demorar muito para fazer predição disso daqui. E qual que é a ideia dele aqui? Eu não treino esse modelo, eu apenas utilizo ele já pronto. O próprio TensorFlow já disponibiliza alguns modelos que são comuns para a gente poder utilizar, então é só baixar ele e utilizar. Dá para treinar em cima deles, mas não tem porquê. Esses 2 modelos aqui em questão, eles estão relacionados a centros urbanos, então casa, prédio, bicicleta, carro, pessoa, estrada. Ele já foi treinado em questão com 20 classes e a gente só utiliza ele aqui para predizer. Então não tem como retirar essas classes. Se quisesse menos, teria que treinar um modelo novamente. Aí aqui é só para fazer o download dele. Eu passo o model name, deixa eu desmentar aqui. Eu passo o caminho do models, então ele vai vir para cá. Esse download aqui, esses links, eles já são padrão, então não precisa modificar ele. Ele vai simplesmente baixar. Talvez não exista. Se não existir quando for baixar, eu não sei se eles removeram. Então é só mudar isso daqui, acredito que vai funcionar bem. Isso daqui é caso o diretório não exista, ou seja, aqui é o download path que está linkado com o model tar. Então, se o arquivo não existir, quer dizer que eu tenho que baixar ele uma primeira vez. E se ele já existir, eu só pulo essa parte, porque ele já fez o download, aí eu tenho que fazer o load do modelo. Então, primeiro eu baixo, depois eu retorno esse diretório do modelo salvo, e aí eu faço o load do modelo. Eu sempre tenho que fazer o load do modelo. Isso porque eu baixo ele fica no arquivo tar, e depois eu preciso descomprimir ele para ser utilizado como modelo de predição. Então, fez isso, fez o modelo, carregou, deu tudo certo. Eu vou mostrar ele aqui, só como é que funcionaria esse carregamento desse modelo em questão. Aqui ele primeiro baixou o MobileNet, então foi rápido. Eu vou mostrar aqui agora uma informação só aqui do notebook. É que o modelo, se vocês procurarem ele aqui, ó, tá aqui, ó, MobileNet 23 MB. E eu não sei como é que tá. Tá pegando ali. E se eu for rodar aqui de novo agora, só que se eu trocar o modelo para Exception, eu já vou deixar ele baixado só para facilitar depois, para não ter que baixar de novo, e aí eu vou mostrar o tamanho dele para vocês. Deixa eu deixar isso aqui em tela cheia e rodar aqui de novo. Ele demora um pouco mais mesmo, tá certo isso. Esse terminal tá esquisito. Eu vou esperar ele acabar ali, eu vou compartilhar um outro terminal. Aqui terminou de baixar, deixa eu só trocar esse terminal aqui porque tá estranho. Beleza?
Deixa eu rodar aqui de novo o código e mostrar para vocês que como ele baixou, Python 3-n, segmentação de imagem, como ele baixou uma vez, ele vai verificar e já vai skipar o download, mas aí ainda vai gastar um tempinho ali para fazer o load. Então isso sempre vai ter, tanto ele quanto o MobileNet, que é o que eu vou deixar upado agora, porque ele é um pouquinho mais rápido, então vai ser melhor de mostrar o que está acontecendo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu vou rodar aqui primeiro. Deixa eu comentar isso. Eu vou rodar essa parte. Eu vou deixar a figura sendo uma figura 1. Eu vou adicionar essa figura aqui no meu diretório do Linux. Vocês podem colocar a imagem que vocês acharem melhor. O meu aqui é uma imagem em PNG. Deixa eu só colocar ela lá primeiro. Ok, deixa eu mostrar aqui como é que tá lá, ó. Eu tô aqui no meu diretório dele e vou colocar dentro de imagem essa figura em questão, que é o que eu quero predizer. Vou segmentar ela como um todo, ou seja, mostrar onde é a árvore, onde é chão e o carro em si. Beleza, a imagem tá ali, eu vou rodar o modelo aqui, só para mostrar como é que ele funcionaria. Aqui sample image, figure 1. Deixa eu ver se ele reconheceu ela aqui. Tá ali. Teoricamente era profissional. Vamos rodar ele aqui. Ok, tá rodando. Já segmentou a imagem. Aqui é a imagem com a predição. Ela tá funcionando bem. Então rodou lá. Eu já consigo pegar ela aqui também nos resultados. Então todas as predições que eu faço, ela salva ela aqui com a imagem original e com a predição dela. Dá para colocar também uma legenda, mas como eu fui fazendo teste para várias imagens e para apresentar esse trabalho, então a legenda foi ocultada, mas aqui a ideia é que ele está todo colorido, árvore, chão, o carro e algumas outras coisas. Então está funcionando o código. Eu vou mostrar aqui agora também com ele funcionando. Por que travou? A imagem está aberta aqui, ó. Beleza. Eu vou mudar agora para o modelo Exception e só mostrar aqui, deixar ele rodar. Uma outra coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês também. Deixa eu abrir a câmera. Eu vou mostrar aqui uma questão seguinte. Com o HTOP eu estou mostrando ali 4 GB de armazenamento, de memória RAM que está sendo consumida. Mas não é esse consumo de RAM que vai estar no Linux parado. Sem ela, se eu não me engano, dava 1,52 GB. Por que está tão alta assim? Como eu estou fazendo a transferência tanto do VS Code quanto transmissão de vídeo, esse consumo de memória aumenta. Então, e por que eu estou falando isso? Na hora que eu for predizer isso daqui, acredito que ele esteja aqui com o modelo Exception, quer ver? Ele está no Exception, esse consumo ele vai disparar. Deixa eu até colocar aqui também para vocês verem o monitor de recurso, de como é que ele vai funcionar. Aqui, ó, eu vou deixar aqui em tela cheia. Aqui a gente está consumindo 4 GB de RAM, as threads e o processador está funcionando porque o sistema está funcionando e elas todas estão sentadas aqui embaixo. E aqui a memória. Na hora que eu for rodar o sistema, ele vai disparar esse consumo. Ele vai disparar todo o consumo aqui, vai dar um salto lá em cima e depois vai acabar. Como é uma imagem, leva cerca de 15, 20 segundos, vai depender do seu processamento, mas ele consome todo o seu recurso, então tomem cuidado com isso. Ele vai aumentar o consumo aqui de memória, estava com cerca lá de 5 GB, ele foi para quase 10 e aqui já está funcionando a imagem. Ele conseguiu prever não, é segmentar e dar um resultado muito melhor do que o MobileNet. Só que para ser melhor ele tem que gastar mais tempo. Então, por que eu estou falando disso? Talvez
estoure o limite de memória do seu computador. Então, caso dê algum erro de memória, é porque o modelo em questão está gastando mais memória do que o seu computador suporta. Beleza. Agora, aqui, eu vou mostrar a parte de se eu for utilizar vídeo. Mas antes disso, deixa eu só comentar tudo aqui. Eu vou mudar para o Exception. Eu vou dar uma passada aqui nesse Run Visualization, que é o que estava sendo chamado lá. Ele vai abrir a imagem em questão que eu estou querendo. Isso daqui é só um contador de tempo, que é o que está mostrando aqui, que demorou cerca de 20 segundos. E aqui é a mapa de segmentação. É esse modelo aqui, quando eu baixo ele aqui, eu faço o load dele e só depois eu executo o modelo. Porque não tem necessidade de fazer o load dele a todo momento. Então executa ele e depois eu visualizo a segmentação, que é aquela imagem que apareceu para a gente. E se eu verificar aqui, ele sobrescreveu aquela imagem porque elas têm o mesmo nome. E aí, como é que funcionaria essa parte para vídeo? Tem esse vídeo rua, deixa eu colocar ele lá no diretório primeiro. Ok, eu já estou aqui no meu diretório. Eu vou colocar dentro de vídeo os dois vídeos que eu tenho. Esse vídeo é um vídeo que eu fiz aqui de casa, cerca de 10 segundos, 10, 15 segundos. É um vídeo extremamente rápido e ele, apesar de ser pequeno, o tempo de processamento, se você fizer frame a frame, ele é muito custoso. E depois tem um outro vídeo aqui de 2 minutos. Esse vídeo foi utilizado para o trabalho de sinais, tanto para o trabalho de sinais, quanto também vai ser utilizado para o trabalho de visão computacional. Aí eu estou gravando esse vídeo aqui e ele vai servir para os dois. O que é a ideia aqui do funcionamento do vídeo? Ele se assemelha muito com o processamento da imagem em si. Só que qual que é o detalhe? O vídeo em questão, ele é a junção de vários frames. Frames ali eu vou falar que é cada imagem. Então, se por exemplo, esse vídeo ele tem 12 segundos, então a cada segundo eu exibo 30 imagens ou 30 frames. E o que isso quer dizer? Que se eu executar todas essas frames em um tempo muito rápido, eu vou ter aquela sensação de movimento que é a que a gente vê no vídeo. Então, um vídeo nada mais é que a exibição de vários frames, muito rápido. Esse vídeo, deixa eu até olhar aqui quanto tempo ele tem. Ele tem ali 14 segundos, se fizer uma continha rápida aqui, ó, 14 vezes 30, eu vou ter 420 frames, ou seja, 420 imagens para processar. E se eu for levar em consideração esse daqui do Exception, eu não vou fazer a conta dele agora, mas eu vou pegar um do mais simples, que levou, cadê? Aqui não mostra, mas leva cerca de... Deixa eu até rodar ele aqui. Por que que tá dando erro? Model Mobile Net. Ó, agora que eu vi, tava no Mobile Net, então a imagem que eu tinha mostrado aqui era do Mobile Net, não do Exception, tá? Essa imagem que eu tinha mostrado aqui. Agora que eu percebi. Mas depois eu vou rodar ela aqui com o Exception, não sei porque que tá. Ah não, tá. É porque eu tinha mudado, tá certo. Eu vou deixar aqui o Mobile Net, eu vou só rodar a imagem novamente, só para pegar esse tempo e ver como é que tá. Ok, 2,66 segundos, aqui a imagem já está carregando. Deixa eu liberar ela aqui. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, 420 vezes 2 segundos, vou deixar ele em 2 segundos por ser mais simples, eu levaria cerca de 840 segundos e divide isso aqui por 60, levaria 14 minutos. Exatamente 14 minutos, que é basicamente o tempo do vídeo. Então assim, em 14 segundos eu levaria 14 minutos para processar um vídeo. E se for pegar o tempo aqui do Exception, que é 60, que é 19 segundos, e aí eu multiplico isso daqui por 19, eu vou colocar 20 e divide por 60 de novo. Um vídeo de 14 segundos demoraria 4 horas praticamente.
e isso é muito inviável. Por que disso? Processar cada frame não faz necessidade para esse caso. Às vezes você precisa processar, então o custo vai ser muito alto. Mas para esse daqui, para o trabalho de sinais, que é mostrar a amostragem de Nike, então a gente vai pegar alguns frames só para processar, então não precisa ser todos eles. Aí eu vou mostrar aqui como é que eu fiz isso. Nessa parte daqui, vamos voltar e deixar do jeito que estava. O sample vídeo é só o diretório. Aqui está o vídeo da rua, mas eu vou rodar o vídeo de baixo por ele ser menor. Aqui eu vou abrir o vídeo em questão, verifique se ele está aberto, pega a quantidade total de frames, que é aquela conta que eu havia feito, pega o tempo dele, transforma para segundo e multiplica por 30. E essa quantidade de amostras é quantos frames ou quantas imagens ao longo do vídeo eu vou querer. Por exemplo, se o vídeo tem aqui 14 segundos, eu não vou pegar os 5 primeiros, eu vou pegar o do 0, um pouco para cá, um pouco para cá e o último aqui. O último entre aspas, né? Eu vou pegar de uma divisão igual, então vou pegar todo o vídeo segmentado ou amostrado, porque aí eu processo exatamente 5 amostras, aí fica muito mais simples e mais rápido de rodar. Aqui a gente está com 5 amostras, o total de frames é só para mostrar exatamente quantos frames eu tenho no total, que vai ser aquela conta que eu fiz, e depois esse frame índice ele vai calcular aqui o índice de frame desejado, ou uniformemente espaçado, que é aquele que eu tinha explicado. Então, eu vou ter os índices exatos para buscar no vídeo. Eu não preciso executar todo o vídeo. Então, isso reduz muito o custo computacional. Aqui eu só vou mostrar quais índices que ele achou, depois eu vou passar por ele. E aqui eu vou passar por todos os índices, então eu já vou direto para o frame que eu desejo, eu não preciso passar por nenhum deles. E depois aqui é só validações de erros. Esse Run Visualization Video ele vai fazer algo semelhante ao que está lá na main. Eu converto ela para cor RGB, transformo ela para image from array. Tem que transformar para PIL image, senão não funciona. Tá liberado. Aqui o tempo, eu pego o mapa de segmentação, que é exatamente algo similar ao que foi feito aqui. Ele faz exatamente a mesma coisa. E depois vai salvar, eu vou visualizar essa segmentação, só como aqui está falso, eu não vou exibir. Porque como é vídeo, ficar exibindo ela a todo momento não dá pra ver tudo e vai aparecer muitas imagens. Se como as amostras aqui é 5, é até ok, mas se colocar, quiser mostrar 100 amostras, vai aparecer muitas imagens na tela e não é o desejado. E aqui depois ele só mostra o resultado. Essas configurações não precisa se preocupar com ela é para ser utilizada na legenda, só como a legenda não está sendo utilizada, ela está só aqui parada. Ok, e depois que termina de rodar, ele tem que destruir tudo. Isso daqui é muito importante, se ele não destruir, ele ficou consumindo memória. Eu vou mostrar aqui, já na outra tela, deixa eu colocar ela em tela cheia. Só rodar primeiro, deixar rodando. Vou colocar aqui, colocar em tela cheia e deixar os recursos. Vocês vão ver que ele vai dar um salto muito grande, ó, de 6 GB de RAM. Eu fechei o HTOP. Tá aqui. Ele vai subir muito isso daqui. Vai chegar a cerca de, eu acho, de quase 10 GB de RAM. Então, tomem cuidado com isso. Aqui ele já terminou porque foram poucas amostras. Mas dá pra ver o salto que ele dá, tanto aqui quanto na memória. Deixa eu colocar o modelo Exception só para demorar um pouquinho mais e mostrar isso. E rodar de novo e voltar para cá. Aí, ele vai começar tudo de novo, vai dar o salto novamente e o consumo de memória ele é até maior. Eu acho que o Exception gasta muito mais memória do que o MobileNet, que faz sentido. Aqui no meu vai levar cerca de 20 segundos ou 15, vai dependendo do que eu estou utilizando. Como eu estou transmitindo tela, provavelmente tem alguma interferência e vai depender da máquina. Se tiver menos thread, vai ser mais lento. Então
tenham paciência, mas como está rodando na CPU, vai rodar. Se vocês estivessem rodando isso daqui em uma GPU, seria muito mais rápido, cerca de 5 vezes mais rápido. Só que a configuração da GPU ela depende muito da quantidade de VRAM disponível. Então, se não tiver uma placa de vídeo boa, é melhor testar na CPU para evitar certos tipos de erro, além da configuração gastar muito espaço de armazenamento. Cerca de uns 10, 20, 30 GB, gasta muito espaço. Aqui ele está na imagem 3, daqui a pouco ele termina. Beleza, terminou. Agora eu vou mostrar aqui para vocês as imagens que ele segmentou. Elas estão aqui com uma qualidade melhor do que a do MobileNet, porém esse tempo demorou bastante. Agora eu vou mostrar, deixa eu apagar todas elas aqui, rodando com esse vídeo aqui em questão, o vídeo da rua com cerca de 2 minutos. Eu vou deixar ele rodando no Exception mesmo, que foi o que foi apresentado no trabalho, então eu vou deixar ele rodando aqui. Deixa eu só trocar e eu vou pegar a quantidade de amostras que a gente utilizou lá. O vídeo em questão, ele tem 2 minutos, ele tem um pouco mais, mas vamos dizer que ele tem 2 minutos. Se eu multiplicar isso daqui por 60, eu acho quantos segundos ele tem, e agora eu vou multiplicar por 30, eu vou achar qual que é a quantidade de frame que ele tem. Isso vai fazer sentido quando eu estiver rodando ele aqui. Quer ver? Eu já vou deixar rodando. Deixa eu pôr ele para rodar aqui. Eu vou colocar um tempo que ele vai demorar um pouquinho, tá? Ah não, peraí. Deixa... Eu tenho que aumentar a quantidade de amostras. Eu quero 120 amostras. O que isso quer dizer? Que se um frame tem 30 segundos, tem 30 amostras, eu vou pegar um frame a cada segundo, o que vai dar um total de 120 amostras. Aí eu vou mudar ela aqui, deixa eu mudar para 120, e eu vou deixar rodando, e vou colocar o tempo para contar. Isso daqui vai demorar bastante. Quando eu fiz da última vez deu cerca de 20 minutos, mas o tempo foi 11 segundos, como aqui está quase o dobro, ele vai demorar uns 40 minutos, então eu vou explicar só algumas coisinhas que apareceram aqui. Primeiro, ó, print frames índices. Esses frames índices são os saltos que ele vai dar, então isso vai ser um pouco rápido. E o total de frames, que deu 3.696, que chegou bem perto da conta que eu tinha feito. Ele deu um pouquinho mais só por causa dessa daqui. Deixa eu colocar ele em tela cheia. É disso daqui, ó. É porque como o vídeo tem 2 minutos e 3 segundos, esses 3 segundos fez aumentar aquela quantidade de frames. E isso daqui, e aí ele vai passando tempo de segmentação. Aqui está no frame 001, 002 e ele vai rodar até a 120. E aí depois que terminar, eu volto ele aqui e mostro para vocês quanto tempo ele gastou. Terminou aqui, levou cerca de 34 minutos. Agora eu vou mostrar como é que ficou o resultado das imagens. Temos aqui Result com muitas imagens, então dá pra ver. O caminhão ele se move rápido, mas dá pra ter uma noção de movimento dele, de como a classificação foi feita. Então, pro vídeo que foi gravado em cima de uma moto do celular, ele teve um resultado até muito bom, em comparação com o MobileNet. O MobileNet traria um resultado muito mais rápido, mas aqui no trabalho e para mostrar também para outra disciplina, foi utilizado o Exception mesmo, só para mostrar como é que funcionaria esse tempo. E aqui dá para ver claramente a distinção dos carros que estão de azul, a calçada num rosa mais escuro, a rua
no outro rosa, na verdade eu inverti o tom de rosa, a calçada tá no rosa claro e a rua no rosa mais escuro, as árvores de verde, e quando ele encontra pessoas, alguma coisa, ele coloca vermelho, mas pode acontecer muito também dele encontrar coisas erradas. Aqui, por exemplo, ele conseguiu encontrar uma grade também, isso é muito bom. É, e aí vai avançando. Às vezes ele reconhece cesta de lixo ou algumas placas como lixeira. Ele erra também, não é um sistema perfeito. Aqui ele deu muito bom, ele reconheceu a placa super bem, até porque o formato dela tá numa forma muito fácil de se segmentar. Quando ela se mistura com mais coisas, aí as informações elas ficam confusas. Aqui, por exemplo, aquilo não é uma placa, mas dá a sensação de ser uma placa, é apenas um banner. E aí vai continuando, e ali aqui achou uma outra placa super boa também. É, deixa eu ver. Engraçado que eu não vi quase nenhuma pessoa na rua. E agora mesmo vai começar o vídeo novamente. E aí já começou novamente. Deixa eu voltar aqui e ligar a câmera. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aí eu vou deixar o link aqui do GitHub na descrição. Aí as imagens que for utilizar, o vídeo, vocês têm que informar ela e mudar o nome ou mudar o nome da sua imagem para o que está aqui no código. Mas ele está bem tranquilo. Eu vou deixar algumas linhas de código que eu usei aqui para criar um environment para acessar ele. E aí qualquer dúvida é só deixar um comentário.